Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Vamos dar continuidade sobre o ciclo completo de polícia. E você, povo brasileiro, mais uma vez eu vou trazer a você, a público, a importância do ciclo completo de polícia e o poder que um policial tem caso isso venha a ser aprovado no Brasil. Hoje eu vou falar sobre uma classe que tem todo o poder desse sistema de polícia que é centralizado na figura de delegado. E a grande preocupação que eu tenho é que se essas pessoas já têm esse poder na mão de decidir em todos os, vamos dizer assim, em todas as ocorrências levadas a um distrito policial, tanto na civil como na federal, se eles atuam, vamos dizer assim, como eu te diria uma palavra mais, é claro, eu quero deixar bem claro, é claro que não é todos os delegados, nós temos delegados honestos, íntegros, mas nós temos também delegados muito canalhas, canalíssimos, e eu vou mencionar para vocês a minha história, o que eu tenho passado durante esses anos todos, para que você possa entender o poder que é dado a essas pessoas e como eles manipulam o sistema e como eles cometem crimes e não são punidos. Ok? E é vamos dizer assim, um encobrindo o outro. Você imagina, no ciclo completo de polícia, passando para outros níveis da polícia militar, da polícia civil, polícia municipal e outras organizações, o que não poderá acontecer contra você, cidadão brasileiro, podendo perder a sua liberdade, ser totalmente injustiçado, ao qual já ocorre hoje em dia no Brasil, em que eles não têm esse poder. Imagina quando tiver esse poder de prender você, indiciar você e levar diretamente para o para a carceragem e apresentar a história que essas pessoas querem. Então hoje nós vamos falar sobre delegados de polícia. A minha história, desde 2014, quando começou o meu envolvimento no Brasil, essa campanha do ciclo completo de polícia, eu me deparei de imediato com dois delegados. Um é Roberto Farias, um delegado civil lotado no Mato Grosso do Sul, que na época fazia parte da IPA, International Police Association, em São Paulo, e o delegado Roberto Passos, de Pernambuco, delegado federal. Eu quero falar para vocês o que eu fiz. Todas as minhas denúncias, eu registrei as denúncias. Né? Eu fui difamado por muitos anos que eu nunca era, por essas pessoas, que eu não era policial. Bom, esse delegado federal, Roberto Passos, e o Roberto Farias, na época me fez uma proposta indecorosa, corrupta, para que ele ganhasse $800 por policial nos cursos e nos treinamentos que eu iria oferecer aqui nos Estados Unidos. Eu não aceitei. E por isso virou o meu inimigo número 1. E eu vou mostrar os documentos para vocês. O Roberto Farias é um delegado da Polícia Federal que pensou que iria me intimidar. Ele é lotado em Pernambuco, falsificando Facebooks, passando por uma outra pessoa, me dando um endereço errado para que eu pudesse mandar os documentos para eles logo no início, com as minhas, vamos dizer assim, acusações, e que ele me deu um endereço que era um apartamento de luxo na região de Recife. O que eu quero mostrar para vocês são pessoas que têm um poder absoluto no sistema policial, que são delegados. E a grande preocupação que eu tenho com o ciclo completo é que, isso sendo aprovado, todos os policiais terão esse poder. Bom,
Esse policial, esse delegado Eduardo Passos, lotado em Pernambuco, delegado federal, eu fiz uma queixa-crime contra ele, denunciando ele no Ministério Público em Curitiba, quando eu mudei para o Brasil em 2016. Exatamente. Está aqui o nome dele registrado, não só dele, como também de um grupo criminoso chamado Stolen Brasil, ao qual esse delegado fazia parte e atuava, eu vou mostrar o documento para vocês, ele atuava nesse grupo fazendo calúnias, difamações, etc, etc. Isso é a certeza da impunidade, tá? E por aí vai, vamos resumir aqui. Esse delegado Roberto Faria, ele fazia grupo da Stole, um grupo que postava coisas sexuais, usando inclusive imagem de uma menina menor de idade. E esse delegado fazia parte desse sistema, que eu vou mostrar mais tarde para você o que ele disse dentro dessa... Por outro lado, nós temos o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, na época, publicou essa no Twitter, que o Bonfim era policial, e assim que esse Eduardo Passos entrou no Twitter do Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro deu as costas para mim, covardemente, e não questionou nenhuma dessas acusações levianas desse delegado federal, e esse delegado disse, para que está aqui registrado, ao qual ele apagou do Twitter, é um covarde, é um moleque, tá? Ele diz assim, esse cara nunca foi policial nos Estados Unidos. Um delegado federal fazendo uma acusação dessa contra a minha pessoa, vigilante privado que se passa por polícia. Bom, centenas de vezes fui ao Brasil e não teve um delegado sequer que fez um boletim de ocorrência contra a minha pessoa. Fizeram investigações de toda a minha vida, vamos dizer, ilegalmente, por baixo dos panos, inclusive entrando na minha privacidade. E esse delegado se diz assim, vigilante privado de meia tigela, deixa de ser 171, me acusando de 171, babaca é quem acredita nas tuas mentiras. Está aqui escrito por ele, e ele apagou isso do Twitter do Eduardo Bolsonaro. E ele disse mais assim, aqui à frente, quando você vier ao Brasil, ele tenta me intimidar. Passa aqui em Pernambuco e essa cascata você vai ver o que será preso estelionatário 171. Está aqui. Isso é um delegado que usa o poder dele absoluto para intimidar um cidadão brasileiro a calar a boca. Isso é um delegado federal. Agora, o que me espanta, o que me assusta é se o ciclo completo for aprovado para todos os policiais, o que não poderá acontecer. Então, isso é uma coisa que nós brasileiros temos que debater. E ele diz mais aqui embaixo, tá aqui ó, mais aqui embaixo, na última sentença, Eduardo Passos. Babaca é quem acredita nas tuas mentiras. 171, me acusa de 171. Mas ele é tão covarde, canalha, que não fez uma BO sequer contra a minha pessoa. Não me levou à justiça. Várias vezes eu fui ao Brasil, inclusive em palestra em Joinville, tiveram 3 delegados federais que não me prenderam. Isso demonstra o caráter e o poder que tem um delegado, tanto civil como federal, para continuar com as suas mentiras. Mais uma coisa. Na época, eles começaram uma acusação contra a minha pessoa, quando eu falava da King Special Police, que era o meu departamento de polícia, eles diziam que a verdadeiro chefe da polícia era uma mulher da King Departamento de Polícia. E eles conseguiram vender essa imagem facilmente para os brasileiros, porque os brasileiros têm dificuldade de analisar criticamente e aceitam opiniões
vamos dizer assim, sendo manipulados por esses tipos de pessoa. Bom, na época, quando o delegado Roberto Farias, de Mato Grosso do Sul, começou os ataques após eu não concordar com ele com a corrupção, ele começou a me atacar da mesma maneira, na mesma época, isso em 2014, outubro 8 de 2014, o Departamento de Justiça de Carolina do Norte, através da minha solicitação, eu pedi que enviasse uma carta para o presidente da IPA em São Paulo, Jair Lopes Roseiro, dizendo sobre a minha pessoa. Essa carta diz que eu era chefe de polícia da King Special Police, não só como chefe, que também eu era instrutor da academia de polícia aqui em Carolina do Norte, e mais ainda, que eu tinha conquistado o certificado de advance como policial, que vamos dizer assim, que existem vários requisitos. Bom, na mesma época, logo após o Jair ter recebido essa carta, esse delegado, ele criou uma página da IPA, porque ele não tinha acesso da IPA, e ele criou uma página extra e declarou o seguinte: declaro que, conforme carta documento recebida do Departamento de Justiça de Carolina do Norte, isso em 2014, Estados Unidos da América, o senhor Marcos Bonfim tem um título de chefe, tem poderes de polícia naquele estado e está comissionado na King Special Police, inclusive certificado como instrutor. Está aqui. Tá? Mas isso não acabou. A campanha da desmoralização da minha pessoa continuou através dos delegados. Bom, num grupo do WhatsApp me aparece o delegado federal chamado Gesival Gomes de Souza. Esse delegado, ele foi indicado, um dos novos, para ser diretor da Polícia Federal no Brasil. Está aqui o nome dele. Hoje ele trabalha de bico na Procuradora Jurídica de Peruíbe, São Paulo. Ele no grupo do WhatsApp, ele entra no grupo dizendo que fez todas as investigações contra a minha pessoa, que falou com o pessoal do FBI e o pessoal do DEA dos Estados Unidos, Polícia Americana. O FBI não é Polícia Departamento. E ele disse que eu não era policial. E eu solicitei o nome dos agentes do FBI e até hoje não me diz. E um outro detalhe, ele tinha essa investigação ilegal sobre a minha pessoa em sua casa, no seu computador. Agora você imagina, uma pessoa que se aposenta da Polícia Federal carrega informações de cidadãos brasileiros no seu computador particular, retirando do Departamento de Polícia Federal e fazendo uma investigação ilegal sobre a minha pessoa. O nome dele é Gesival Gomes de Souza, indicado um dos novos para ser delegado, chefe de toda a Polícia Federal do Brasil. E aí você fica pensando, imagina se todos os policiais tiverem esse poder que eles têm, os únicos que têm no Brasil, como será a nossa situação no Brasil? Bom, está aqui. Eu denunciei vários delegados, não foram um ou dois, não, foram vários, foram centenas de delegados ao Ministério da Justiça e até hoje nada aconteceu. Essa denúncia foi feita no dia 22 de outubro de 2015, na época o ministro da Justiça era José Eduardo Cardoso, e em 2016 fiz denúncia outra vez. O ministro da Justiça era o Alexandre de Moraes, está aqui feita a denúncia protocolada, e eu tenho aqui uma declaração de uma delegada federal de São Paulo que contratou uma pessoa que teve problema na Alemanha, em que essa delegada ajudou ela a retornar ao Brasil e ela se sentiu que deveria fazer favores, e essa delegada contratou essa pessoa para entrar no meu Facebook e denegrir a minha imagem. Bom, aqui está uma das provas, que eu tenho tudo documentado,
sobre Eduardo Passos, delegado federal da Polícia Federal em Pernambuco. Eduardo Passos, o coitado está surtado, em fase de delírio. O caso não é de polícia, é de tratamento psiquiátrico. Ele fazia parte desse grupo Stolen Brasil. Está aqui documentado e registrado. E ele, isso foi... Bom, não vou perder tempo aqui com a data. E aqui está um outro delegado, Roberto Spaldari. Nós da PF estamos de olho nesse estelionatário. Está aqui. Agora, a pergunta é, várias vezes eu estive ao Brasil, muitas vezes, fazendo palestra no Brasil todo. Nenhum deles tiveram a coragem, a hombridade de fazer a justiça e fazer um boletim de ocorrência contra os crimes que eles me acusaram de estar fazendo. E o pior, tudo isso foi registrado, foi documentado, foi denunciado por mim e nada aconteceu no Brasil. Sabe por quê? Um encobre o outro. Você coça as minhas costas, que eu coço a sua. Então a grande preocupação que eu tenho hoje é com a aprovação do ciclo completo de polícia para todos os policiais, como ficaria a situação do cidadão brasileiro? Será que eles vão continuar fazendo sacanagem e um encobrindo o outro? Porque tudo isso, além de eu fazer por escrito as denúncias, eu gravei vídeos. Fiz denúncia publicamente dando nomes a esses tipos de canalhas. São uns canalhas. E nada aconteceu. Nem sequer eu recebi um telefonema de um delegado da Corregedoria, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil. E aí fica a grande preocupação. Eles têm o poder de todo o ciclo completo na mão, unicamente, exclusivamente,